Aí minha galera do YouTube, estou eu aqui de novo, Jorge Brasil. Agora vou falar novamente do Clube Atlético Paranaense. Vou dar mais uma escalação. Vou falar do Clube Atlético Paranaense de 1982. 1982, o time base do Clube Atlético Paranaense era a escalação e nota por nota. Foi campeão paranaense em 1982, depois de 12 anos que não ganhava um campeonato estadual ou qualquer outro título. Então, a escalação do Clube Atlético Paranaense de 1982 era Roberto Costa no gol, lateral direito Ariovaldo, zagueiro central Bianchi pela direita, quarto zagueiro pela esquerda Jair Gonçalves e a lateral esquerda Sérgio Moura. O meio de campo do Atlético, o tripé de meio de campo daquele ano era cabeça de área Jorge Luiz, meia direita o Nivaldo e meia direita o Lino e meia esquerda o Nivaldo. Então, Jorge Luiz, Lino e Nivaldo. E o ataque, capitão, Washington e Assis. Era um excelente time, um time que se formou em cima da hora, um time que foi chamando os atletas e acertando por um acaso. Por exemplo, o Washington veio junto com o Assis numa venda do Augusto, que era um lateral direito do Atlético Paranaense, e o Atlético não estava mais interessado no Augusto, foi para Porto Alegre e fez a transação de negócio com o Internacional com o Augusto. E aí pegou uma parte em dinheiro e outra parte veio o Assis junto, o Washington veio junto na história, né? Então o Atlético foi montando aqui, montando ali, fez um super time, mais um esquadrão que é de tirar o chapéu, de 1982. Bateu ponta a ponta o Campeonato Paranaense, ganhou todos os turnos, decidiu a final com o Colorado, o último turno, e ganhou o campeonato no último turno, venceu o primeiro, segundo e terceiro turno, foi campeão com 4-1 em cima do Colorado, primeiro gol do Lino, segundo gol do Nivaldo, terceiro e quarto gol do Washington. Então eu vou dar nota por nota dos atletas de 1982, campeão paranaense de 1982, o Clube Atlético Paranaense. Goleiro Roberto Costa, na minha opinião, nota 8. Lateral direito Ariovaldo, nota 9. Bianchi, nota 10, jogava muito. Jair Gonçalves, nota 10, jogava muito. Lateral esquerdo Sérgio Moura, nota 9. Então essa é a minha opinião na formação da defesa do Clube Atlético Paranaense de 1982. Agora vamos para o tripé de meio campo. Tripé de meio campo, Jorge Luiz jogou muito futebol. Era jogador de seleção brasileira, só não foi para a seleção porque futebol paranaense, quando o cara está aqui no estado do Paraná, é muito difícil ser convocado para a seleção brasileira. Tem que jogar muito futebol, mas tem que saber muito futebol para poder eles olhar e levar. E principalmente naquele tempo, hoje olho mais, Rio e São Paulo olha mais para o futebol paranaense, mas naquele tempo era meio difícil, né? Então vamos lá, o tripé de meio de campo, Jorge Luiz, para mim, nota 10. Lino, nota 10 e Nivaldo, nota 10. O tripé de meio de campo, todos nota 10. Era um excelente meio de campo do Clube Atlético Paranaense. Tanto é que no ano seguinte, em 1983, foi o terceiro do Brasil, decidindo a semifinal com o Flamengo. Perdimos no Maracanã 3-0 e batimos o Flamengo aqui dentro do Alto da Glória, no estádio do Curitiba, em 83-2. Por um golzinho, o Atlético não ia para uma final de um campeonato brasileiro de 1983. O ataque do Atlético, o capitão, que era do Guarani, foi daquele time de 78, campeão brasileiro. Guarani, capitão, centroavante Washington, que veio do Internacional de Porto Alegre, e ponta esquerda o Assis. Então vou dar minha nota para os três. Capitão, para mim, um dos maiores ponteiros direito que o Atlético já teve, nota 10. Washington, o maior centroavante da história do futebol do Atlético, talvez da história do futebol do Brasil, nota 10. E o Assis, nota 9. Então a minha nota do tripé de ataque daquele ano de 1982 do Clube Atlético Paranaense é 10 para o capitão, 10 para o Washington e 9 para o Assis. Era um excelente time de futebol. O Atlético tinha um time muito arrasador. Tanto é que no ano seguinte, com poucos jogadores, os mesmos jogadores somou. Depois veio o Odete, veio o Sarandi para o Atlético. Foi somando o Celsão, o zagueirão que veio, Miranda do Guarani. Em 83, somando Cândido, somando com o que já tinha. O Atlético fez um super esquadrão e foi para a semifinal com a melhor campanha do Campeonato Brasileiro de 83. Chegou na semifinal com o Flamengo, perdemos no Maracanã 3-0, o primeiro gol parece que foi do Zico, o primeiro e o segundo gol do Zico, não me lembro o terceiro gol. O Flamengo ganhou de 3-0 do Atlético Paranaense no Maracanã.
em 83 na semifinal. E no jogo de volta, aqui dentro do Alto da Glória, aqui em Curitiba, o Atlético bateu o Flamengo por 2-0, 2 gols do Washington, 2 contra-ataque, um lançamento do Sérgio Moura e outro lançamento do Jorge Luiz. Pela direita, o capitão, a linha de fundo, cruzou, o Washington entrou, bateu os dois de cabeça e em seguida o capitão perde um gol na frente do Raul. O capitão saiu na frente, chegou na frente do Raul, chutou, meio se atrapalhou na hora ele se apavorou e bateu, o Raul segurou, que era o goleiro do Flamengo da época. Então o Atlético Paranaense ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 83 com essa mesma escalação de 82, a mesma, somando com mais outros atletas, que foi campeão paranaense, bicampeão paranaense em 83 depois, e ganhou o bicampeonato do estado aqui no Paraná, em seguida, 82 e 83. Então é isso aí, galera do YouTube, já dei a nota dos atletas, já falei a história do Clube Atlético Paranaense em 1982, é isso aí, até a próxima e até lá.